Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o processo acelerado de um trabalho que eu fiz para um cliente. Então, um cliente fãzaço de Dragon Ball Z, Dragon Ball, na verdade, a franquia como um todo, né? Só que dessa vez, a missão que ele me deu foi de fazer um quadro do Vegeta para um amigo dele. Então eu ia fazer para ele entregar de presente para um amigo dele que é muito fã do Vegeta, assim como ele. Ele queria dar isso de presente. Então eu comecei a pensar em algo que eu podia fazer para encantar os olhos, não só dele, que já é fã do Vegeta, mas também desse amigo. Porque quando você já é fã, você consegue enxergar coisas que talvez alguém que não é fã, talvez não, com certeza alguém que não é fã não enxerga. E como eu gosto muito de Dragon Ball também, eu acabei reassistindo alguns episódios de Dragon Ball Z, acabei vendo algumas coisas do Vegeta de novo, porque eu queria criar uma arte original para ele, né? Uma arte que ninguém ia ter, só ele. Um quadro que nunca foi feito, então eu pensei em fazer o Vegeta ali de fundo bem grandão. Isso eu falei pra ele no mesmo dia que ele me mandou a mensagem, já mandei pra ele um áudio falando como eu ia fazer, ele já gostou da ideia de cara. Mas eu tinha pensado nisso quando ele falou pra mim da ideia do quadro, já falei isso pra ele. Então como começou a ideia? Falei pra ele que ia fazer o Vegeta bem grandão no fundo, uma cor sem saturação, ou seja, uma monocromático, né? Uma arte monocromática ali no fundo. E eu pensei, como é o Vegeta, eu vou fazer ele em tons de azul, apenas em tons de azul, tons azulados lá no fundo, um fundo azul também, aí vocês vão ver a minha tabelinha de cores que eu fiz de lápis, porque eu comecei a ficar um pouquinho perdido, porque eu queria usar totalmente as saturações de azul que eu tinha aqui, de lápis de cor, e eu queria usar todos da Supersoft para ficar aquela coisa mais homogênea, sabe? Eu consegui chegar no traço que eu queria, porque a gente acaba estudando tanto com os materiais para fazer as nossas artes, os vídeos e as artes para os clientes também, que a gente acaba dominando um pouco mais alguns materiais, e eu queria usar esses lápis da Supersoft em azul para fazer esse fundo, porque ele ia ficar com uma aparência bem bacana do jeito que eu queria. Então usei esses tons de azul que vocês viram na tabelinha ali para fazer o Vegeta lá atrás com essa dessa forma monocromática, então ele em tons de azul, então sombras azuis, luzes azuis e tudo ali, lembrando essa ideia da roupa do Vegeta, né? Lembrando que essa cor principal do Vegeta aqui é o azul mesmo. Você olha no anime e você percebe que ele é o cara que veste azul, assim como diversos personagens antagonistas de outras séries que eu não vou nem citar aqui, mas você já deve estar pensando aí. E eu queria fazer o Vegeta em corpo inteiro, na frente desse outro Vegeta aí que tá grandão, então ele em corpo inteiro como se fosse uma página, realmente uma capa de um mangá, uma capa de uma HQ, de uma história, sabe? Eu queria deixar ele bem estrelado mesmo, tipo assim, estrela, o protagonista da arte, o Vegeta, sabe? Passasse essa imagem. Então, coloquei ele lá de fundo e na frente vocês vão ver que eu fiz ele em corpo inteiro, se dá pra ver já no meu esboço ali, né, na arte que eu já tinha feito ele ali. E ele em corpo inteiro, só que daí o corpo inteiro ele colorido, com saturação, uma saturação bem bacana para chamar a atenção e que desse destaque, que separasse ele do fundo. Então vocês vão ver que eu tô fazendo os acabamentos aí finais no nosso Vegeta ali, usando os tons que eu achei que ia ficar bem bacana. E também fiz o fundo, né, em azul, com os mesmos lápis ali, com as mesmas saturações de lápis. Esse fundo eu não investi muito no fundo não, porque a ideia era realmente destacar os personagens, então, tanto que a ideia dele, do Esdras, né, o meu cliente, na verdade era que eu fizesse o destaque pros personagens, então ele mesmo falou que era destaque nos personagens, que era destaque no Vegeta, que era um quadro do Vegeta, mesmo que você olhe e fale, caramba, Vegeta, sabe? Então, foi o que eu fiz. E uma coisa que eu fiz diferente nesse quadro, que se vocês prestarem atenção em outras artes que eu faço, normalmente eu não faço a line primeiro não. Normalmente eu uso os lápis primeiro de cor, ou eu pinto primeiro, faço a coloração, né, com marcadores. E depois que eu terminei a coloração, é na finalização que eu coloco a line. Mas nesse caso em específico, eu quis fazer a line primeiro, porque como eu já estava colorindo antes com o outro, né, o outro Vegeta ali de trás já estava colorindo, eu acabei, né, passando bastante a mão no papel e você vai manchando um pouco do grafite. Eu comecei a perder a referência. E como eu não queria perder a referência dos meus gostos, porque, né, foi trabalhoso para fazer esse Vegeta aí original, um Vegeta que ficasse na minha pegada, né, mas que lembrasse que você olha e fala, é o Vegeta, mas você percebe que não é o traço do Akira. Antes que vocês falem, mas o Vegeta tá no traço... O Vegeta lá de trás, realmente, eu fiz no traço do Akira, eu olhei referências do Akira para fazer.
O Vegeta da frente eu fiz no meu traço, tá? Eu quis mudar, quis deixar na minha pegada, tá? No jeito que eu gosto de desenhar animes. Se vocês tiverem aí... Na verdade, a maioria de vocês tem, que eu já vi nos comentários, vocês têm um olho mais aguçado, vocês vão perceber que ele é um traço mais diferentoso, tá? O da frente. Pelas cores também que eu vou aplicar, você vai ver que ficou bem na minha ideia mesmo de sombra, de luz, a minha ideia de proporção até corporal ali do Vegeta não é a do Akira, foi a que eu quis fazer. Uma coisa que eu não citei sobre o de trás ali, o Vegeta grandão, vou chamar de Vegeta grandão ali. Ele, eu usei os marcadores, um marcador eu usei de cor bem escura para dar uma sombra a mais, que eu queria que o lápis eu não consegui chegar. Então eu usei esse marcador, mas fiz ele passando como se fosse um lápis para ficar a marcação de cabelo, como se fossem fios de cabelo. No final vocês vão perceber esse detalhamento. Uma coisa interessante também que eu gosto de falar quando eu estou desenhando, quando vocês estiverem desenhando com lápis de cor que sejam muito macios, vocês comecem pela cor clara primeiro. Sei que parece contraditório, porque a gente aprende, sempre faz, né, do escuro para o claro, mas com lápis macios a vantagem maior é começar com os claros por questão de aprimoramento do pigmento, porque quando você está aplicando ali os lápis macios eles acabam até derretendo, vamos dizer assim, dependendo da força que você coloca, e se você coloca o escuro primeiro, o claro quase não consegue cobrir aquele escuro, porque ele deixa muito pigmentação. Quanto mais macio, mais pigmentação ele deixa. Então você tem que tomar cuidado com essa ideia de claro e escuro dos lápis de cor quando eles são muito macios. Então eu sempre faço, quando são lápis macios, sempre começo pela cor mais clara e vou indo para os tons mais escuros. Aí vocês estão vendo a minha finalização com os lápis de cor branco e com a caneta Posca branca. Voltando, os tons escuros conseguem cobrir muito fácil os tons mais claros. Os tons mais claros não conseguem cobrir tão facilmente os tons escuros, a não ser que você troque de material. Mude para um outro material ali e mescle materiais. Como vocês já sabem, eu amo mesclar materiais. Vocês podem ver que eu usei caneta Posca branca, eu usei caneta de nanquim preta para fazer as lines, usei um marcador no Vegeta ali do fundo. E é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando desse formato de vídeo, onde vocês veem aí meu processo acelerado, vocês conseguem ver tudo que eu estou fazendo, todas as cores que eu estou aplicando passo a passo. Espero que vocês estejam gostando aqui do canal. Não esquece de se inscrever, deixar seu like, segue a gente lá no Instagram, que é importante também para vocês acompanharem o que nós estamos fazendo. E esse aí é mais um trabalho que eu fiz. Fiquem com Deus, Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!